Pastor, fala um pouquinho pra gente qual é a diferença entre a bênção e a maldição, como é trabalhado isso dentro da igreja, qual é o tipo de pergunta que o senhor escuta muito, o que as pessoas mais comentam, qual é a opinião do senhor a respeito sobre a bênção e maldição? A bênção e a maldição, elas estão muito ligadas a esse quadro de guerra espiritual. Então, especialmente as igrejas neopentecostais afloraram essa ideia de bênção e maldição, e ela fica ligada a esse processo de libertação, de cura da alma. É um assunto que dentro das igrejas chamadas históricas, das igrejas reformadas, quase não se trata. Mas bênção e maldição são palavras bíblicas. Você tem pelo menos aí 200 diferenças a maldição só no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, quer dizer, é um assunto muito tratado, mas muito esquecido. Mas é um assunto, como o povo de Deus, ele não se dedica mais como se dedicava à leitura da palavra de Deus, traz aí muita confusão no coração do povo. Entendi. Quais são as consequências do pecado secreto em relação à bênção e maldição? Isso prejudica a pessoa? Isso atrai a maldição até a pessoa? Como funciona isso? Na verdade, o mundo espiritual, ele enxerga a gente. Então, o primeiro episódio de maldição é lançado sobre Adão e Eva. Ali no jardim, Deus diz: maldita é a terra por tua culpa. Quer dizer, por culpa de Adão. Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas, e é no suor do teu rosto que você vai tirar o teu sustento. A maldição sobre a mulher foi com dores de parto. Multiplicarei as dores do teu parto, e o teu desejo será para o teu marido. Sim. E a maldição sobre a serpente você vai rastejar e vai se alimentar do pó da terra. Capítulo 3 caminha para essa maldição em cumprimento na vida do filho deles. Então ele tem um filho, tem na verdade um casal de filhos, 2 filhos, não era um casal, Caim e Abel. E Caim, por ciúme, por inveja, eu sempre digo que os pecados mais graves são os pecados que nós não damos bola para ele. Sim. Caim, por causa de ciúme, mata o irmão, e ali essa morte, esse sangue derramado, vai provocar uma série de consequências. Ali ele vai se tornar peregrino, ali ele vai se tornar errante, ali ele vai se tornar um perseguido. Então, a maldição... Como é no caso de pessoas que não desconhecem a palavra a respeito daqueles que escondem o pecado, ou mantêm eles oculto, ou muitas vezes não sabem que estão pecando, como funciona isso na prática para outras pessoas? O pecado ele não fica escondido. Ele pode esconder o pecado, a consequência do pecado ele não esconde. Então, quando alguma coisa está afetando a vida dele, perseguindo a vida dele, existe um pecado ali que é secreto, mas a evidência, você vê que Deus evidencia. Como é que Deus evidencia Caim? Coloca um sinal na testa dele. Eu vou colocar em você um sinal. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, a pessoa amaldiçoada, ela se torna o que eu chamo de fora da lei. Ele é um fora da lei espiritual, ele quebra a lei de Deus. Ele vive à margem do sistema socioeconômico. Sim. Então, por exemplo, uma das razões que eu vejo em perseguição de maldição é a vida financeira arrasada. Entendi. Arrasada. Uma pessoa maldita é uma pessoa sem acesso à bênção de Deus. É um fugitivo de Deus, é uma pessoa sem segurança, ela é abandonada, ela é rejeitada, é alguém sem direção, longe da presença de Deus. A próprio Caim diz: eu me afasto agora, tu me lanças fora da tua presença. É alguém perseguido por um espírito de morte, as coisas morrem na vida dele. O casamento morre, o noivado morre, o trabalho morre, as empresas morrem, os negócios não prosperam. Então, ele fica marcado por um sinal de desgraça que vai distinguir ele. Entendeu? Entendi. Uma pergunta a respeito desse tema que é muito feita para a gente, mas eu quero deixar bem claro aqui para todos que estão ouvindo. Existe maldição familiar e bênção familiar? Como funciona isso?
Isso é uma questão muito polêmica e eu prefiro responder ela com a Bíblia Sagrada. Então, quando uma pessoa fala, não, eu sofro de uma maldição familiar. Na verdade, a maldição é uma resposta ao pecado. A pessoa peca, vem a maldição. Você vê que Adão peca, vem a maldição. Caim peca, vem a maldição. Davi, o rei Davi peca, vem a maldição. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. A maldição é uma resposta, é uma perseguição à desobediência. É a maneira de Deus puxar a orelha da gente. Opa, tem algo que está desintegrado, que está desorganizado. A maldição, ela não visa o mal, apesar do nome ser mal. A palavra maldição, tem filme de terror, a maldição dos mortos-vivos, a casa maldita, a colheita maldita, né? Então você atribui a maldição a um processo demoníaco. Quando, na verdade, a maldição bíblica, ela é um processo que visa a restauração. Então, quando você diz que a maldição é familiar, eu herdei ela, é uma herança familiar, significa que o pecado também é familiar. Entendi. O pecado, quando a família, porque nós aprendemos a pecar em casa. É mais ou menos a história quando a bisavó, ela fica grávida antes do casamento, a avó fica grávida antes do casamento, a mãe fica grávida antes do casamento, a filha fica grávida antes do casamento e a neta fica grávida antes do casamento. Mais ou menos isso. É exemplar. A avó aprendeu com a bisa, a mãe aprendeu com a avó, a filha aprendeu com a mãe, a neta aprendeu com a filha. Com a filha, entendeu? Sim. Então é o pecado. A pessoa aprende a fumar em casa, aprende a beber em casa, aprende a ser mal-humorado em casa, aprende a ser desobediente em casa, aprende a ser vaidoso em casa, aprende a ser estúpido em casa, aprende a ser rebelde em casa. Entendeu? Entendi. Mas aí, nesse caso, então, para aqueles que desconhecem a palavra de Deus, desconhecem ou não seguem, ou não são cristãos, ou não conhecem, eles... Como é tratado isso no mundo espiritual? Eles são inocentados disso uma vez que eles se convertem? Essa maldição ela é quebrada? Ou como os pastores, ou no meio de libertação, se trata isso? O único tratamento para a maldição chama-se arrependimento. A maldição só é suspensa quando a pessoa para de pecar. Então, o que as pessoas querem do pastor de libertação? Ora por mim, mas não quer mudar a vida. Não, vamos lá no culto de libertação, no culto da quebra da maldição, vamos lá no culto, enfim. Eles querem a transformação momentânea, mas não querem viver aquela mudança. Não querem viver. Então eu digo para ele assim, ó, é o seguinte, por exemplo, a pessoa quer acertar a vida romântica dela. Só que ela tem 1, 2, 3, 20 parceiros sexuais. Todo dia ela diz, Deus me entregou uma vida nova, uma pessoa nova, encontrei o homem de Deus, a mulher de Deus. Ele não quer mudar. Então o que ele quer? Ele não quer o efeito da maldição, sim, mas não quer retirar a causa da maldição. Então, essa questão de quebra, você não vai ver na Bíblia a palavra quebra de maldição. A única palavra ligada à maldição é resgate. E resgate é preço que você paga por algo que foi sequestrado. Ó, eu vou resgatar uma nota promissória, vou resgatar um cheque que está sem fundo. Então, quando você é sequestrado, o sequestrador liga assim, ó, só te libero se pagar o resgate. É um preço que você paga. Certo. Então, o que as pessoas não entendem? Que a maldição, ela não é quebrada. A maldição é resgatada. Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Uhum. Então, Gálatas 3,13 diz que ele resgatou da maldição da lei. Não foi de toda a maldição. Você vai ver que hoje mulher ainda continua tendo dor de parto. É só você ir num hospital onde nasce criança. As crianças. Entendeu? Você vê que a gente não tem moleza, você trabalha só do rosto. Uhum. O cobra não está andando em pé ainda, né? Ele rasteja. Então, então, tem muita gente que quer confundir e quer simplificar as coisas. Então, eu vou voltar à tua pergunta original aqui. A quebra da maldição, suspensão do efeito, só vai acontecer se a pessoa se arrepender e parar de praticar. Então, vem uma família. Você falou das mulheres, né? Uhum. Que engravidam antes do casamento. Ou a avó, o bisavô fuma, o avô fuma. Ou de vício, ou de morte. Isso. Tem famílias que são perseguidas pela morte. Uhum. Tem que alguém se levantar, uma pessoa, e se converter e romper com esses pecados. É isso que 1 Pedro 1,18 diz: vós fostes resgatados. Olha o resgate aí. Da vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais. Quer dizer, nós aprendemos a pecar em casa. Então, respondendo a sua pergunta aqui, minha mãe me ensinou a fumar. Eu não vou fumar. Uhum. O meu pai me ensinou a ser um mentiroso, um ladrão, um enganador. Eu não vou ser mentiroso. Quebrar aquele vínculo. Exato. Você para de praticar o pecado, a maldição para de destruir a tua vida. É simples assim.